Então vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você está assistindo essa aula. Sou o professor Matheus. Estou aqui, eu sei, já há algum tempo sem postar vídeos no canal, mas agora que a rotina das aulas presenciais voltou ao normal, então ficou um pouquinho mais complicado a gente encontrar tempo aí para gravar videoaula. Mas estou conseguindo trazer hoje aqui para vocês mais uma videoaula do nosso curso de Java e dessa vez trazendo uma novidade. Então a gente começa agora a falar de Java para a internet, né? Então, eu já ensinei para vocês ainda esse ano, primeiro, o básico ali do Java, então a base fundamental, o que é entrada, o que é saída, o que é classe, o que é um projeto dentro do Eclipse, o que é um pacote. A gente falou de programação modular, então falamos do que são classes, como classes se relacionam, modificadores de acesso, modificador de comportamento, métodos com retorno, métodos sem retorno, parâmetros. Falamos aí então depois programação orientada a objetos, arquitetura MVC, vimos isso na prática, acesso a banco de dados, manipulação de arquivos, até que a última etapa que eu falei para vocês foi a construção de aplicação com interface gráfica, aonde ela realizava um CRUD, né? Ela se conectava a um banco de dados, fazia ali registro de informações, consultas. Se eu bem me lembro, eu até mostrei funcionamento em dois bancos de dados diferentes. Que eu me lembro, acho que demonstrei funcionamento no PostgreSQL e no MySQL e paramos por ali. Agora, começamos a tratar mais ou menos da mesma coisa, só que com o Java para a internet. Então, ao invés de toda a aplicação ocorrer no seu computador, a manipulação ocorrer no seu computador, a interface gráfica ser renderizada pelo sistema operacional, a operação ela ocorre em um servidor e o que seria a interface gráfica, na verdade, é uma página HTML. Ela é demonstrada no seu navegador. Para isso, ao invés da gente trabalhar com o Java SE, que era o padrão que vocês viram tem aqui, o Java para desktops, o Standard Edition, a gente vai trabalhar com uma outra versão do Java, que é o Java EE, as tecnologias do Java EE. Vamos entender o que é isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é Java EE? Se vocês lembram, quando eu comecei da primeira, talvez segunda aula de Java, já que a primeira foi demonstrando como instalar o Java no computador, vocês lembram que eu disse que o Java tem três variantes: Java SE, Java EE e Java ME. ME de Micro Edition para dispositivos embarcados, SE, que é o Standard Edition, que é tudo que a gente utiliza para computador, e o EE, que é o Enterprise Edition. O Java EE ele também tem um outro apelido, que é o Jakarta, ou Jakarta, dependendo de onde você lê, de onde você ouve. Que é o que? Uma plataforma ou ambiente de desenvolvimento de aplicações de grande porte e aplicações web. Então, ou seja, é o Java voltado para a internet. É o Java em grande escala, é o Java com escalabilidade, que consegue fazer tudo aquilo que a gente fez de maneira pequena aqui no desktop, utilizando o Java SE, utilizando o Java Swing, por exemplo, só que agora em larga escala, que pode rodar na internet, que pode acessar bancos de grande porte, que consegue manipular grandes quantidades de transações com grandes volumes de dados trafegando. O Java EE é definido pelas suas especificações, sendo que essas possuem diferentes propósitos, como gerar páginas web, escrever dados em bancos de dados de forma transacional, ou seja, ele tem como objetivo mais ou menos a mesma coisa que o Java SE, que é você poder manipular transações de banco de dados, só que com isso gerando resultados que podem ser exibidos em páginas web. É o que a gente chama de back-end, na verdade. Porque as páginas web, elas são criadas com HTML, ok? Então HTML, CSS, JavaScript, que no geral geram páginas dinâmicas. Você até geram páginas estáticas, perdão. Você até pode ter um pouco ali de dinamismo com o JavaScript, que vai introduzir alguns efeitos na tela, que você pode ter alguns processamentos de dados, mas tudo isso feito de maneira local, na máquina do cliente. O Java EE, ele adiciona a possibilidade de você incluir dinamismo através de um servidor, de dados que vêm de um servidor que gera uma página web e são exibidos para o cliente que está observando isso na tela do seu computador. Mas como que isso é feito? Vamos lá. Primeiro, o Java EE ele é composto de algumas tecnologias. Uma delas eu já tinha falado para vocês, já tinha exibido para vocês, que é o JDBC, que é o que? O Java Database Connectivity, conectividade de banco de dados do Java, que a gente utilizou lá no Java SE, junto com o Java X Swing, que, na interface gráfica, para quê? Para fazer as operações CRUD. Então, criar um sisteminha bem simples ali, cadastrar dados em um banco de dados, visualizar dados dos bancos de dados, e o JDBC é o responsável por fazer essa parte da conexão. Ele também existe dentro do Java EE, já que a ideia é manipularmos bancos de dados em um servidor. Mas, e como todo o resto é gerenciado?
Se para criarmos interfaces gráficas a gente utiliza ou Java X Swing, ou Java WT, ou Java FX, no Java EE a gente utiliza a ideia dos servlets, que são o JSP e o JSF, que são geradores de conteúdo dinâmico para a página web. Ou seja, eles que conseguem transformar os dados dinâmicos que vêm do back-end, lá do servidor com Java, em dado estático HTML, em conteúdo estático HTML que vai ser exibido no navegador do cliente. Então, basicamente, vai acontecer o seguinte: vai vir do cliente uma requisição para o servidor vai receber isso no Java, o Java vai processar essa requisição no banco de dados, vai obter os dados, vai formular a sua resposta. Essa sua resposta vai ser encapsulada em um arquivo HTML que vai ser respondido de volta para o cliente. O cliente vai baixar esse arquivo HTML formatado e vai exibir na tela do navegador, usado para integrar a geração dinâmica de dados do Java com a amostragem estática do HTML. Basicamente, o que eu acabei de falar. Outra composição do Java EE é o JMS, o Java Message Service, uma API de comunicação por mensagens do Java usada para permitir comunicação entre duas aplicações distintas. Ou seja, quando eu tenho dois serviços, sobretudo feitos em Java, rodando em servidores diferentes, ou até mesmo no mesmo servidor, mas com finalidades diferentes, e eles precisam trocar mensagens entre si, precisam trocar dados entre si, um serviço precisa consumir o outro, a gente tem essa API do JMS, que vai permitir a comunicação entre aplicações. Isso vai ser muito comum em aplicações de arquitetura de microserviços, ok? Que não é algo que a gente vai tratar tão cedo aqui. Eu ainda tenho bastante coisa para falar para vocês antes de falar de microserviços. E por fim, o JTA, ou JTA, que é o Java Transaction API, que padroniza o tratamento de transações dentro da aplicação, ou seja, ele padroniza a maneira como os dados são tratados, como os dados são armazenados, como os dados são consultados, como eles são transacionados dentro da aplicação, seja vindo do banco de dados ou indo para o banco de dados, ok? Bom, mas para que tudo isso funcione, a gente precisa de uma arquitetura de servidor. Como assim? Você tem lá o servidor que vai estar armazenando a sua aplicação e esse servidor de aplicação ele vai precisar de um protocolo de aplicação. E tudo depende do protocolo da aplicação que você quer fornecer dentro do servidor. Você precisa fornecer um servidor de redirecionamento de dados, né, de domínio. É um protocolo DNS. Você precisa de um servidor de arquivos, é o protocolo FTP. Você precisa de um servidor de e-mail, você vai implementar lá dentro o protocolo SMTP. No caso dessas aplicações que vão gerar páginas web, exibir páginas web conectadas a banco de dados, a gente precisa ou do protocolo HTTP ou do HTTPS, que é basicamente o HTTP rodando sobre o SSL. Para que a gente possa implementar o HTTP, para que ele funcione com alguma linguagem, depende da linguagem. No caso do C# da Microsoft, a gente utiliza o serviço do IIS, né? Para o PHP, a gente utiliza normalmente ou Nginx ou Apache, que a gente configurou com o XAMPP lá num dos primeiros vídeos que eu postei aqui no canal. Agora, para rodar o Java, a gente temos dois servidores possíveis de serem utilizados, o Glassfish e o Apache Tomcat, a qual eu também mostrei para vocês lá no segundo vídeo, eu acho que eu postei aqui no canal, mostrando como é que a gente faz a instalação do XAMPP, tanto no Windows quanto no Linux, ok? Então, para fins didáticos aqui, aliás, o Tomcat até foi criado para esses fins didáticos, vamos utilizar o Apache Tomcat. Por quê? Se você está no Windows, ele já vem instalado no XAMPP. Então, quando você instalou o XAMPP ali para poder utilizar o MySQL, poder utilizar o Apache para o PHP, ele também vem com o Tomcat. Mas, se você prestou atenção no vídeo que eu mostrei para vocês, a parte que eu estava mostrando para vocês, a instalação do XAMPP no Linux, você percebeu que o Tomcat não vem instalado no XAMPP por padrão. Vou até mostrar para vocês. Aqui, XAMPP Control Panel. Senha de acesso. Olha só, Apache Web Server para rodar o PHP, ProFTPD para criar um servidor de arquivos, né, FTP, e MySQL. Ele não tem o serviço do XAMPP, do Tomcat, perdão, diferente do que acontece no Windows, que a gente tem o serviço do Tomcat. Então, eu mostrei para vocês também como é que a gente faz a instalação separada do Tomcat. Não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade, é bem simples, ok? Então, entendido que precisamos ter o Tomcat instalado, configurado e executando na máquina. Próximo slide.
Eu falei para vocês que nós temos dois geradores de conteúdo, que são o JSP e o JSF. No geral, os dois fazem a mesma coisa, o serviço que a gente chama de servlets, que eles ficam criando essas páginas de conteúdo estático a partir de conteúdo dinâmico do back-end. Os dois têm isso de em comum, mas o que eles têm de diferente? O que diferencia o JSP do JSF? O JSP ele é mais antigo. O Java Server Pages ele foi criado em 1999 e tem a função de ajudar os desenvolvedores a embarcar o código Java em páginas web, mais ou menos como o PHP faz. Você escreve o seu código HTML, dentro do HTML você abre uma tag específica e escreve o código PHP lá dentro. Com o JSP é mais ou menos a mesma coisa. Você escreve o código HTML padrão, abre um par de tags em específico e lá dentro dessas tags você desenvolve o seu código Java. O concorrente dele, aliás, nem concorrente, melhoria, digamos assim, é o JSF, que é o Java Server Pages. Foi criado pela Sun Microsystems, assim como o JSP, só que ele é mais novo, ele é de 2004. É baseado em componentes para a construção de interfaces de usuário em aplicações web. Mais ou menos o conceito que a gente tem no Window Builder, certo? O conceito que a gente tem lá no javax.swing, que é o what you see is what you get. Então, você vai arrastando componentes para dentro da página e ali você vai montando a sua interface. Diferentemente do JSP, o JSF tem uma abordagem mais estruturada e orientada a componentes reutilizáveis, separando a lógica da apresentação da lógica de negócio. O que isso quer dizer? Para você trabalhar com o JSF, você basicamente vai ter dois arquivos. Você vai ter primeiro um arquivo JSF, que ele vai ter a sua sintaxe parecida com a do XML, para você construir a interface, como se fosse uma aplicação móvel. E vai ter uma página Java separada, associada a esse JSF. E nessa página Java, é onde a gente, aliás, nessa classe Java, é onde a gente vai ter a lógica de negócio, é onde a gente vai ter o puro código Java, que vai fazer o processamento das requisições vindas da lógica de apresentação. Futuramente eu vou gravar algumas aulas de JSF, mostrando para vocês os conceitos, como se utiliza, mas nesse primeiro começo aqui, nesse início, eu vou mostrar para vocês a utilização em JSP. Então nessas primeiras aulas vamos utilizar o JSP para o desenvolvimento das aplicações, ok? Prosseguindo. Bom, independente de ser um servlet JSP ou JSF, ele tem um ciclo de vida, ou seja, ele não é criado, ele não é instanciado e fica ali na memória para sempre. Ele tem todo um ciclo de existência dentro do servidor. Isso são métodos herdados da classe servlet do JavaX e os três métodos do ciclo de vida são o init, o service e o destroy. Qual que é a diferença entre eles? O método init. O método init tem essa sintaxe aqui, public void init. Ele precisa de um parâmetro servletConfig, a configuração de servlet, e ele pode gerar também uma exceção de servlet, ok? O que esse método faz? Esse método consegue sobrecarregar os códigos de iniciação ou inicialização, que são executados apenas uma vez antes do tratamento de qualquer solicitação vinda do usuário. Então, por exemplo, se você precisa declarar uma variável, se você precisa carregar um driver de banco de dados para acessar o banco de dados, se você precisa sobrescrever algum valor de uma variável criada antes, ou seja, o que define a base para que a sua aplicação possa começar a trabalhar é o método init. Ele quem faz as preparações iniciais antes de que possamos processar as requisições vindas do usuário, as requisições HTTP que vêm do usuário para o servidor. Ótimo, o método init foi inicializado, foi chamado, ele fez a inicialização da aplicação, agora a gente vem para o método service. O método service é de fato o processamento da aplicação. Esse método é invocado quando chega a primeira solicitação do cliente, quando vem o primeiro HTTP request do cliente. Ou seja, depois que o método init permitir ao servlet responder a uma solicitação. Os parâmetros de assinatura desse método são definidos através de um objeto servlet request e um objeto servlet response. Ou seja, os parâmetros que o método service precisa são um servlet request, ou seja, a requisição que vem do cliente, e um servlet response, que é um objeto que ele vai preparar para responder a requisição do cliente. O objeto Servlet Request contém a solicitação do cliente, ou seja, a identificação do navegador, o motor de renderização, o que ele quer acessar, da onde vem o acesso. E o objeto Servlet Response contém a resposta do servlet, ou seja, a página que vai ser formatada para ser devolvida para o cliente.
Esses objetos persistem na determinação de como o servlet servirá a solicitação ao cliente. Na prática, esse método determina qual método HTTP chamar no servlet, método GET ou método POST, que são o quê? As formas que nós temos de transacionar as informações dentro do servidor, como a gente vai receber a informação do cliente e como a gente vai processar essa informação. Basicamente, por GET, o cliente está passando as informações de acesso para o servidor através da URL. Então, seja lá dentro da URL de acesso ao site, ele vai passar ali algum parâmetro de acesso. Pode ser um nome, pode ser uma senha, pode ser um código, tudo depende do que a aplicação está fazendo. Por POST, essa informação ela é criptografada, ela fica dentro dos cookies de sessão que são trocados entre o servidor e a máquina cliente. Então, olha só, o método service vai precisar de dois parâmetros, o request e o response, e ele pode gerar duas exceções possíveis. A exceção de servlet, então você tem um servlet mal configurado, ou o I/O exception, dele não conseguir fazer um processo de entrada de dados ou de saída de dados. Por fim, depois que o servlet funciona, depois que o service faz o seu trabalho, gera a resposta e devolve para o cliente, vem o último método, que é o método destroy. Esse método tem como objetivo remover o servlet, sendo invocado quando todas as sequências dentro do método service foram finalizadas. É mais ou menos como o system.exit do Java SE. E o método service é como se fosse o método main que a gente tem no Java SE. Então, o método destroy é equivalente ao system.exit0. Ele vai limpar qualquer resquício que tenha ficado do servlet dentro da memória do servidor. Para quê? Para que o servidor possa processar novas requisições. Entendido? Bom, entendido isso, algumas tags do JSP que vão ser úteis para nós. Essa tag aqui, a @page, é usada para definir as configurações da página, como por exemplo a linguagem que está sendo usada. Por quê? Porque, acredite ou não, o JSP ele não suporta só o Java, ele pode suportar outras linguagens também. E também é utilizado para a importação de bibliotecas, então você precisa importar uma biblioteca random do Java, você precisa importar alguma biblioteca em específica do Java.lang, você precisa importar algum driver de banco de dados. É isso aqui que é utilizado para fazer o import. Porcentagem exclamação, usado para embarcar o código Java dentro da página. Então é a nossa regra de negócio. Então declarar variáveis, fazer processamento, fazer leitura, fazer transferência de dados de uma variável para outra, fazer cálculos, tudo isso é feito com essa tag aqui. Na verdade, essa tag com exclamação é quando você precisa colocar só uma linha de código Java. Quando você precisa colocar mais de uma linha, a gente só retira essa exclamação daqui. Porcentagem igual a porcentagem, usado para capturar o valor de saída do código Java e mostrá-lo em uma página HTML. Ou seja, basicamente quando você precisa embarcar o valor de uma variável, o dado obtido em uma variável, dentro de uma tag HTML. Quando você precisa exibir um código, o valor de um código Java dentro de uma tag HTML. Ok? Entendido? Bom, parte teórica encerrada por aqui, vamos um pouquinho para a parte prática. Já deixei aqui o Eclipse aberto, o Eclipse carregado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um projeto. Só que a criação de um projeto Java para web, ela é diferente de como é um projeto Java para o Java SE, seja ele com interface gráfica ou sem. Normalmente vocês estão acostumados a fazer o quê? Vocês vêm aqui em File, New, Project. Aqui em Java você escolhe o Java Project, certo? Mas dessa vez é diferente. A gente não vai vir nem aqui em Java EE. A gente vai descer aqui para Web. Aqui em Web, a gente escolhe um Dynamic Web Project. Next. Aqui é um pouquinho igual ao que vocês já estão acostumados. A primeira coisa é o que? A gente dá um nome para o projeto. Então eu vou chamar de Hello JSP. Aqui em Target Runtime, a gente escolhe um nosso servidor de execução. No caso, eu já tenho um servidor aqui de teste já criado, mas eu não vou selecionar ele agora. Eu quero mostrar para vocês como é que a gente seleciona, como é que a gente configura esse servidor aqui para execução, ok? Partindo, claro, do princípio que você já tem o Tomcat instalado na máquina. Dynamic Web Module, eu gosto de deixar na versão 3.1 para evitar problemas de compatibilidade. Next. Aqui ele vai mostrar como é que vai ficar a estrutura do projeto. Não vamos modificar em nada agora. Finish. Mudar a perspectiva não.
E pronto, aqui está o nosso projeto hello.jsp. Como vocês podem ver, a gente tem um tanto de coisa aqui dentro. O que é isso? Esse deployment descriptor é o que? A configuração de como o nosso servidor Tomcat tem que enxergar esse projeto aqui. Então, a não ser que você tenha 100% de certeza do que você está fazendo, não mexe nesse negócio. O Web Service, se a gente estivesse configurando algum serviço web dentro desse projeto, que não é o nosso caso. Java Resources são o quê? Os arquivos de código-fonte de back-end que a gente vai desenvolver e a biblioteca Java que ele pode utilizar para execução, a versão do Java que ele está usando para executar na máquina virtual. Basicamente o que vai desculpa, máquina virtual não, servidor. Basicamente o que vai diferenciar uma aplicação Java SE de uma aplicação EE nesse caso é onde ela está executando. Os dois continuam sendo código Java que vão executar sobre a JVM. A diferença é no Java SE ele roda localmente na sua máquina e a JVM faz uma ponte entre o código Java e o seu sistema operacional. No servidor, além de você ter a JVM fazendo a ponte entre seu código Java e o seu servidor, você ainda tem uma aplicação, que no caso vai ser o Tomcat, que vai estar capturando todas as respostas que vêm do Java e combinando isso com um código HTML. No caso aqui ele está executando sobre o Java SE 1.7, eu vou alterar essa versão. Então, botão direito, Properties, aqui em Execution Environment, eu vou trocar do Java 17 para o Java 21, uma versão mais recente. Apply and Close, aqui Java 21. Pronto. Aqui na pasta Build é o que? É o equivalente à pasta bin lá do Java SE. Cada vez que você compila um projeto no Java SE, ele gera as classes, né, o bytecode, dentro da pasta bin. Aqui no Java EE, num projeto web, ele guarda na pasta build, que é o que a gente exporta para o servidor quando for para a produção. E aqui na pasta src, vocês estão acostumados, é onde fica o nosso código-fonte. Pasta source, essa mesma que está aqui. Pasta main, essa mesma que está aqui. Mas agora vem uma diferença, olha. Eu tenho a pasta Java, que é onde eu vou guardar as nossas classes, né? As classes que vão ter somente o código Java. E aqui em Web App é onde eu guardo o front-end. Então, onde eu vou guardar o código, teoricamente, HTML, CSS, JavaScript que eu venha precisar. Mas, além disso, olha só, eu tenho mais duas pastas. Metainf e web.inf. E dentro do web.inf, eu tenho a pasta lib. No metainf, a gente pode guardar arquivos de documentação, arquivos de descrição, arquivos de manifesto, que vão dar alguma descrição técnica sobre o nosso projeto. Aqui na pasta webinf, eu tenho a pasta lib. Na pasta lib, o que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui bibliotecas que eu tenho que importar de fora do Java EE, do JDK. Como assim? Pensa, por exemplo, eu preciso fazer conexão de banco de dados. Eu vou utilizar o JDBC. Só que cada banco de dados tem o seu driver específico. O PostgreSQL tem o dele, o MySQL tem o dele, o SQL Server da Microsoft tem o dele. É uma biblioteca que não vem com o Java EE. Eu tenho que baixá-la externamente e importar para o projeto. Sempre que eu precisar importar para o projeto, primeiro eu vou copiar e colar esse arquivo aqui dentro. Depois eu faço a referência aqui em Libraries. Entendido? Bom, mas como essa aqui é uma primeira aula, a gente não vai lidar com banco de dados ainda, então vamos deixar essa parte de lado. Vamos começar criando a nossa primeira página, que ela vai simplesmente exibir um Hello World na tela. Isso é bem fácil. Aqui em Web App, a gente vai adicionar um novo componente, então botão direito, New, JSP File. Se para você não aparecer aqui JSP File, o que você faz? Você vem aqui em Other, Web, JSP File, ok? Next. Aqui ele está perguntando onde eu vou colocar na pasta Web App mesmo. E o nome da página. Toda aplicação web, a primeira página se chama index. Normalmente, se você já estuda HTML, você sabe que a primeira página é o index.html. Só que no caso aqui, eu não estou trabalhando com HTML puro, eu não estou trabalhando 100% com HTML. É um HTML com alguns plugins, com alguns melhoramentos, que vai ser o JSP. Então, index.jsp. Feito isso, finish e pronto. Temos aqui a nossa página JSP. Você pode ver que daqui para baixo é simplesmente uma página HTML. Eu tenho aqui o doctype HTML, indicando que é o HTML5, HTML, tag head,
a tag meta char7, indicando que os caracteres da página são o TF8, o título da página, que eu vou chamar de Hello World JSP. A tag body, onde eu vou colocar então o código do corpo da página. Nada de nenhum segredo, para quem já entende alguma coisinha de HTML, ok? Se você ainda não entende, eventualmente virá aqui para o canal o nosso curso de linguagem web também, ok? Bom, vamos lá. Aqui na página body, na parte do body da página, se você já estudou HTML, você sabe fazer um Hello World aqui é relativamente simples. A gente põe um H1 e a gente escreve aqui dentro Hello World. Pronto. Isso aqui já seria o suficiente para você executar no seu navegador. Só que dentro do Eclipse, trabalhando com JSP, a gente executa de uma maneira diferente do navegador. Por quê? Olha o que acontece se eu tentar executar essa página diretamente no navegador. Aqui está a página, botão direito, Open with, aliás, Show in, System Explorer. Vou abrir diretamente com o navegador. Pedir para abrir aqui com o Brave. E olha só o que ele mostra. Ele mostra esse código estranho aqui. Por quê? Se fosse só daqui para baixo, ele até conseguia interpretar. Mas isso aqui é uma marcação de página para o Tomcat. Então isso aqui só funciona se rodar dentro do Tomcat primeiro. Bacana. E como a gente coloca isso dentro do Tomcat? Bem fácil. Botão direito, Run as, Run on Server. Ele vai falar que eu não salvei as alterações perguntando se eu quero salvar. Sim, save. E olha só, aqui eu já tenho um servidor existente que eu já criei. Se você estiver rodando isso pela primeira vez, você provavelmente não vai ter servidor nenhum. Então o que você faz? Manually define a new server. Aí ele vai te perguntar que tipo de servidor. Apache, Basic, Caucho, IBM, Oracle. A gente quer um servidor Apache. Em Apache eu tenho aqui várias versões do Tomcat. Qual a gente seleciona? Tudo depende do Tomcat que você instalou na sua máquina. Vamos fazer um teste aqui e tentar com o Tomcat 9. Ótimo, eu vou criar um servidor Tomcat 9 local. Próximo. O nome do servidor vai ser Apache Tomcat V9 e ele pergunta aonde o Tomcat está instalado. Se você não tem o Tomcat instalado, você pode clicar aqui para baixar e instalar o Tomcat na sua máquina. Claro, se você tiver permissões de administrador. Mas no geral a gente vem aqui em Browse e a gente busca pela instalação do Tomcat. No Windows, o Tomcat normalmente ele fica instalado dentro da pasta do champ. Então c:/champ/tomcat e lá dentro está a instalação do Tomcat. No Linux, como a gente tem que instalar separadamente, ele fica quase no mesmo caminho. Ele fica na pasta root. Cadê? opt. Aqui, Apache Tomcat. Só pela versão aqui, Apache Tomcat 10.1.44, vocês estão vendo que não é compatível, não vai funcionar. Então o que eu faço? Volto, troco pela versão 10.1 do Tomcat. O nome do servidor, vou mudar o nome do servidor, eu vou chamar de My Tomcat Server. Próximo, volta. Acho que ele já achou a instalação do Tomcat por conta do servidor anterior. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo excluir esse servidor daqui. Daqui eu não consigo. Deixa eu ver aqui na seção de servers do Eclipse. Aqui, delete, consigo. Então, excluir a configuração do servidor. Criar um novo servidor, Apache 10.1. O nome do host do servidor, localhost. Nome do servidor, Tomcat. Tá, ele já tem um environment aqui salvo. Então eu vou adicionar de novo, browse, outros locais. Bom, como dizia eu, fica aqui em opt Apache Tomcat. Que vou chamar de My Tomcat Server. Finish.
Next. Ok. Aqui eu quero executar só o projeto hello.jsp. Então, finish. Botão direito, run as, run on server. A gente escolhe o nosso servidor. Aqui a gente está vendo um monte de informação em vermelho. Está iniciando o servidor. E pronto, olha só. Aqui pelo título, Hello World JSP. A gente vê que é a nossa página e aqui está o Hello World. Só que esse Hello World, ele está puramente em HTML. Não tem nada de Java aqui. Então vamos brincar um pouquinho. Vamos criar uma variável Java, guardar esse Hello World lá dentro e mandar exibir ele na tela. Então dentro do body, o que a gente vai fazer? A gente vai embarcar o código Java para isso. Sinal de maior, porcentagem, e olha só, o Eclipse já completou. Aqui dentro o que a gente faz? Primeiro, vou declarar uma variável bem simples. Então string msg recebe um valor string. Olá mundo, certo? Agora aqui no H1 eu vou fazer o quê? Eu vou embutir o valor dessa mensagem, dessa variável. Para isso, o que a gente faz? De novo, sinal de maior, porcentagem, ele já concluiu. Sinal de igual, msg. Então, eu estou embarcando o valor dessa mensagem dentro desse código Java, ok? Ctrl S. Eu vou fechar isso aqui, para o servidor e rodo de novo. Botão direito, run as, run on server. Seleciono o servidor, finish. Inicio o servidor novamente. Mesma coisa. Olá, mundo. Só que agora você pode estar pensando, pô, professor, eu tive que fazer tudo isso aqui só para isso? Mas olha, dá para a gente brincar um pouquinho mais. Por exemplo, digamos que eu queira exibir o tamanho dessa mensagem. Então, int size recebe msg.length. Então ele retorna, olha só, acho que a gente consegue ver até o código. Olha só, ele é um método que retorna um inteiro. Então ele retorna para cá o tamanho da string. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou exibir também dentro desse H1, claro, depois disso aqui, da mensagem eu vou colocar um BR, para ele fazer uma quebra de linha. E vou exibir aqui o tamanho, size. E olha só, tem 9 caracteres. Isso aqui é bem dinâmico, na verdade. Se eu mudar o valor de Olá Mundo para Hello World em inglês, salvo. Olha só, se eu atualizar de novo, Hello World. Agora nós temos 12 caracteres. Por quê? Porque quem está fazendo o processamento não é a máquina do cliente, é o servidor do Tomcat. Então, cada vez que eu executo essa página, ele faz todo esse processamento aqui dentro do servidor, gera uma página HTML estática, envia para o cliente e ele consegue interpretar esse código HTML aqui no seu navegador. Mas, claro, sendo HTML, a gente ainda pode fazer algumas modificações pertinentes ao HTML, como, por exemplo, aplicar um CSS aqui. Então, aqui na tag head, eu vou criar um bloco de estilo. Claro, se eu quisesse, eu poderia criar um arquivo separado também, mas aqui por questão de tempo, eu vou fazer tudo na mesma página. Eu vou dizer que todo o bloco H1, ele vai ser o quê? Ele vai estar alinhado ao centro. Aligned center. O tamanho da fonte vamos colocar 60px. A cor, eu vou dizer que é azul. Eu vou dizer que a da página, o plano de fundo, eu vou colocar como preto. Não vai ficar nada bonito, mas vai provar que está funcionando pelo menos. E a fonte, font family, vou falar que é Arial. Ok, aqui está. Vamos testar de novo.
Ah, tá, background color estava escrito errado. E aqui acho que é text align. Ou seja, eu tenho essa mensagem mostrada em HTML, mas ela foi gerada por um código Java e eu estou fazendo as alterações nesse valor com o CSS, certo? Mas bom, tudo isso aqui está vindo de uma maneira bem simplesinha, na verdade, né? Somos nós que estamos definindo o valor da variável, somos nós que estamos mandando exibir, nós que fazemos a modificação direta. E se a gente precisa manipular algo que vem da página para exibir de volta para o usuário precisa dar uma entrada, a gente processa essa entrada e isso precisa ser exibido depois. Para isso, pessoal, a gente vai precisar criar duas páginas diferentes, ok? Então, são duas páginas diferentes, uma para fazer o processamento para receber a entrada, a outra para fazer o processamento. Vou criar uma página nova, JSP File, Web App. Eu vou chamar essa página de teste1.jsp. Ok, vamos indentar esse código. Prontinho, código indentado. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou simplesmente criar uma caixa de texto, onde o usuário vai lá e digita uma mensagem, e depois, por exemplo, o nome dele, e depois vai ser exibido uma mensagem JavaScript dando boas-vindas a ele. Eu sei, eu poderia fazer isso diretamente com o JavaScript, mas a ideia aqui é demonstrar o Java funcionando, fazendo o processamento disso ir para o servidor. Primeira coisa, como os dados vão ter que sair de uma página e ir para outra página, então eu preciso de um elemento que faça a captura desses dados, que vai ser, no caso, o elemento form. O elemento form ele precisa de dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o método de passagem de dados e o segundo parâmetro é o action, para onde ele vai redirecionar esses dados. O primeiro parâmetro, o método, é como esses dados serão capturados. Eles serão capturados por post. E o action vai ser outra página, que é a página de resposta.jsp, ok? Bom, dentro dele o que eu vou fazer? Eu vou criar uma caixa de texto e um botão. Primeiro eu preciso indicar o que vai ser essa caixa de texto. Para isso eu vou precisar especificar uma tag label. Vai ser digite o seu nome. Junto com isso, a gente vai criar a caixa de texto. Então é a tag input. Tipo de input, texto. Name, txt, entrada. Value, messa vazio. Uma quebra de linha. E um botão. Input, type, submit. btn, enviar. Clique em mim. Vamos ver como é que está ficando. Seleciono o servidor, finish. Escrevi o nome errado, mas tá bom. E aqui a caixinha de texto para escrever o nome. Quando eu clico aqui, status 404, porque eu ainda não criei a página. Mas tá, cadê? Digite o seu nome, bem aqui. Pronto. A parte, digamos assim, do front-end já está feita. Agora a gente vai criar a segunda página, que é quem vai processar essa resposta aqui. O nome da página vai ser resposta.jsp. Já vou copiar o nome daqui. Botão direito, New JSP File. Web App. Ela vai se chamar resposta.jsp. Finish. Vamos indentar isso aqui novamente.
Antes que alguém pergunte, não, infelizmente o Eclipse não tem indentação automática para o HTML, mas se for da sua preferência, você pode colocar isso aqui dentro de um Visual Studio Code, mandar ele formatar isso aqui automaticamente, colar de volta aqui. Vamos lá. Agora o seguinte, como você já pode imaginar, já vou embarcar código Java aqui dentro. A pessoa vai lá e digita o nome dela e vai mandar para essa página. Primeiro eu vou precisar criar uma variável para receber esse valor. Então vai ser string nome e ela vai receber um dado que vem de uma requisição de uma outra página. Então request ponto e eu preciso pegar o parâmetro que foi passado. O parâmetro que foi passado é a caixa de texto, txt_entrada. Então request ponto get parameter, ou parameter, se você preferir. Entre parênteses, a gente coloca aspas e o nome do parâmetro, que é txt_entrada. Entre aspas não, tem aspas duplas. Pronto. Nisso, eu já tenho o valor armazenado aqui dentro da variável nome. Agora, em seguida, eu vou fazer o quê? Vou colocar uma tag script, que eu vou embarcar um código JavaScript aqui dentro. E eu vou usar a função alert, que ela vai mostrar uma caixa de texto na tela. Nessa caixa de texto, eu vou mandar ele exibir o quê? Eu vou mandar ele exibir o valor daquela variável. Então, da mesma forma como eu faria no HTML, coloco o sinal de igual, variável nome. Maior porcentagem igual, variável nome, porcentagem menor. Certo? Então, botão direito, aliás, primeiro a gente salva, volta aqui para o teste 1, botão direito, run as, run on server. Escolhemos o servidor, ele vai reiniciar o servidor. Olha só, digite seu nome. Matheus. Por alguma razão não foi. O que foi que aconteceu aqui? Vamos investigar a página. F12. Is not defined. Deixa eu colocar entre aspas simples, será que vai? Ah, agora foi. Eu precisava colocar essa concatenação entre aspas simples, para ele minimamente entender que é texto. Ele estava tentando achar que aquilo era uma variável e não sabia o que era variável. Enfim, então você pode colocar aqui dentro qualquer coisa. Ah, professor, eu posso instanciar aqui uma mensagem? Claro. Seja bem-vindo. Sinal de mais, que é a concatenação do JavaScript. E olha só. Eu sou agora o... Deixa eu fechar esse negócio. Agora eu sou o Clayton. Seja bem-vindo, Clayton. E agora você deve estar se perguntando, pô, professor, ele termina, vai para essa página chata aqui, essa página vazia, o que dá para a gente fazer? Depois dele exibir a mensagem, eu posso usar o próprio JavaScript para redirecionar de volta para a página teste 1. Então vai ser window.location.replace. E a gente coloca aqui dentro a página para onde ele tem que redirecionar. A teste1.jsp. Ctrl S. Digite seu nome. Jurubeba. Clique em mim. Seja bem-vindo, Jurubeba. E ele redireciona de volta para a página anterior. Beleza? Vamos brincar mais um pouquinho. Então, agora, além disso aqui, dele poder mexer com o nome, poder manipular strings, e se ele precisa manipular números? Será que dá? Com toda certeza que sim. E, novamente, você pode se falar, mas professor, processamento de strings, processamento de números, o próprio JavaScript já é capaz de fazer. Ele já poderia executar localmente no navegador.
e você está totalmente certo. Mas lembra que essa aqui é a primeira aula. Então a ideia vai acabar sendo alguma coisa ridícula assim, alguma coisa sem sentido, que é mostrar para vocês o quê? Mostrar para vocês o que o Java é capaz de fazer, como lidar com essas transferências de dados do front-end para o back-end, do back-end para o front-end, porque vai chegar algum momento que você vai precisar fazer alguma coisa que o JavaScript não é capaz de fazer. Por exemplo, como o JavaScript justamente roda no front-end, dentro do navegador, na máquina do cliente, ele não é capaz de acessar o banco de dados do servidor. Ok? Então, vamos brincar mais um pouquinho. Então, o que eu vou fazer agora? Agora a gente vai criar uma calculadora bem simplesinha aqui. Mesma coisa, um form. O método desse form vai ser o post. A ação dele vai ser a página resposta.jsp. Ok? E o que a gente vai fazer agora? Primeiro eu vou criar uma div, que depois eu vou usar isso aqui para deixar mais bonitinho, mais alinhado ao centro. Dentro dessa div, eu vou criar duas caixas de texto e 4 botões. Então, primeiro vai ser uma label, indicando o que é a caixa de texto, valor 1. E agora a gente cria a caixa de texto. Então, é um input. Esse input vai ser do tipo text. Name txt valor 1. O valor padrão dela, 0. Quebra de linha. E a gente repete o processo. Label valor 2, texto valor 2. Você deve estar se perguntando, professor, por que essa tag name aqui? O HTML não tem a tag name. De fato, o HTML não tem a tag name. O HTML tem as tags ID e class. Mas o problema é, o Tomcat ele não é capaz de ler essas tags ID e class. Elas são usadas só para o CSS. O Tomcat ele precisa dessas tags name para que ele consiga fazer o processo. E agora eu acabei de perceber que eu estou fazendo o código certo no lugar errado, na página de resposta. Vou tirar daqui. Vou voltar para cá. Valor 1, valor 2. Mais duas quebras de linha. Não foi mais uma. Ótimo, quebrei 3 linhas e agora a gente começa a criação dos botões. Então, também é um input do tipo submit. O nome vai ser operação. E o valor dele vai ser mais, porque vai ser o primeiro botão de soma. E esse mesmo código vai ser reaproveitado para fazer os outros 3 botões. Então, soma, subtração, multiplicação. Aliás, multiplicação asterisco não, um x. E divisão, que vai ser o barra. Vamos ver como é que a página está ficando. Run as on server, save, escolhe o servidor. E ó, já temos alguma coisa aqui. Tá tudo meio feinho ainda, mas a gente ainda não tem CSS definido, nem nada. Vamos lá. Fecha tudo aqui. Então a gente já tem um princípio de página. Aquilo ali, para esse princípio já está funcional. Eu já posso escrever os valores ali dentro, clicar nos botões, mas ela ainda não faz nada. Por quê? Agora sim, o processamento vai ser feito aqui. Primeiro título, resposta dos cálculos. E vamos lá. Primeira coisa, a gente vai criar o nosso código Java aqui dentro. Primeira coisa, as variáveis para guardar os valores digitados pelo usuário. Então, double, porque eu não sei que valor o usuário digitou. Val1 vai receber o quê? Request.getParameter. E o parâmetro vai ser a txt valor1, que é o nome do objeto.
Então, esse txt valor 1 é esse txt valor 1 aqui. A mesma coisa vai se aplicar para o valor 2. Opa, escrevi request errado. Vai se aplicar para o valor 2. tx double val 2, valor 2. Não só isso, eu também preciso recuperar o quê? Eu preciso recuperar o valor que foi clicado do botão de operação. Só que olha só, o botão de operação ele não é exatamente um button, ele é um input. Então, da mesma forma que eu vou recuperar o value do input text, eu também vou recuperar o value do input, só que do tipo submit. Por isso que todos eles têm o mesmo nome, operacão. Eu vou diferenciar qual foi clicado a partir do valor que o botão apresenta. Então, olha só. String op de operação recebe request.getParameter operacão. Certo? Vamos ver se isso aqui já está funcionando de alguma forma, se ele vai dar algum erro. Botão direito, run as on server. Vai iniciar o navegador padrão com o Firefox. Vamos colocar 12, 15. Dependente do botão que eu clique, ele vai chamar a próxima página. E olha só, temos um erro. Não foi possível compilar a class para o JSP. Um erro ocorreu na linha 11, essa daqui. Confusão de tipos. Não se pode converter string para double. Então, olha só. Já aprendemos a primeira coisa aqui. O request.getParameter, por padrão, ele retorna uma string. Então, nessa linha aqui, a gente pressupõe que ele não vai dar erro. Mas aqui ele retorna string. E eu estou tentando guardar em um double. Diferentemente do JavaScript e do Python, o Java tem uma tipagem forte. Então, ou seja, eu preciso explicitamente guardar double em double, string em string. Mas o problema é, eu preciso desse método aqui, ele está retornando uma string. Como é que eu vou fazer essa string virar um double para caber aqui dentro? Da mesma forma que a gente faz no Java SE. Double.parse double. E pronto, o erro sumiu. Vou copiar essa mesma linha para a linha de baixo, trocando esse valor 2 e esse val 2. Vamos ver se agora vai. Se tudo der certo, o que tem que acontecer agora é nada. E, como esperado, aconteceu nada. Se eu vim aqui no console do navegador, nem erro tem. Então, tudo certo por enquanto. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer a operação, certo? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas a pergunta é, qual? Qual que a gente tem que fazer? Isso quem vai definir vai ser a variável OP. Por quê? A variável OP está pegando o valor do parâmetro operação, que são os botões input. Só que cada um deles tem um valor diferente. Então, de acordo com o valor que ele passa, ele vai fazer uma operação diferente. Você pode fazer isso com switch case, você pode fazer isso com if else. Eu, honestamente, prefiro fazer com switch case. Switch, ou seja, troca de valores na variável OP. Caso o primeiro valor da variável OP seja o sinal de mais, significa o quê? Que a gente está fazendo uma operação de soma. Então, a gente declara mais uma variável. Variável resposta começa vazia. A gente diz o quê? Que a resposta ela recebe o valor 1 mais o valor 2. Break. Parada. Caso seja o traço, né? Subtração. Mesma coisa. A resposta recebe val 1 menos val 2, break. E eu posso ir copiando esse bloco todo. Caso seja x, que é o valor que foi configurado como o valor do botão, é uma multiplicação. Então,
recebe-se a multiplicação. Caso seja o barra, é uma divisão. E o default dele é o quê? É ele exibir uma mensagem. Então, essa mensagem vai ser o quê? Out.println alert, entre aspas, operação inválida. Ponto e vírgula. Break. Bom, isso aqui só para fazer o cálculo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar isso aqui e exibir a resposta na tela. Eu tanto posso embarcar isso aqui em uma tag HTML, quanto eu posso exibir em uma tag alert sem problema também. Então, só para ficar bonitinho, vamos fazer isso aqui em um alert. Script. Alert. Aí o valor que ele vai exibir aqui dentro vai ser a variável resposta. Então, e depois disso aqui, a gente vai redirecionar para fora. Então, window.location.replace a página teste1.jsp. Então, depois de fazer o cálculo, exibir a resposta na tela, ele redireciona de volta aqui para a nossa página teste1 para a gente continuar fazendo os cálculos, ok? Vamos testar a aplicação. Vamos lá, 23 mais 12 dá 35. 12, 15 menos 3. 7, 8, 56. 12, 6, são 2. Agora é o seguinte, e se eu tentar fazer uma operação inválida, tipo 23 dividido por 0, o JavaScript exibe aqui que é um infinity. Mas ele não devia fazer isso, na verdade ele não devia nem executar essa operação. Ou então, se eu digitar uma letra sem querer, algum engraçadinho digitou uma letra, como é que ele vai tratar? Então, 23A vezes. A aplicação quebra. Por quê? Porque ocorreu uma exceção. Ocorreu, processando, cadê? Aqui, causa de number format exception for input string A. Então a gente precisa tratar essa exceção. Então, como a gente trata a exceção? Se você lembra lá das primeiras aulas de Java, a gente está falando do try catch. O erro acontece aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou declarar essas variáveis fora do try, declará-las vazias. Agora sim, try. E tudo isso aqui vai ficar dentro desse try. Ok? Como isso aqui é código Java, teoricamente o Eclipse deve ser capaz de inetar. Então, não vai. Ótimo. Try, catch. Agora aqui no catch eu tenho que colocar a exceção. Qual é a exceção que ocorreu? Ocorreu uma number format exception, EX. Caso essa exceção ocorra, o que ele tem que fazer? Ele tem que exibir na tela uma mensagem. Então, out.println alert. Eu sempre esqueço que aqui na verdade são aspas duplas. Valores
inválidos digitados. Vamos lá. Teste 1, run, server, 12C. Ele escreveu 0.0. Não sei por que ele devia ter escrito a mensagem de valores inválidos. Bom, vamos lá, voltando. Então, não sei por que ele não exibiu desse jeito, mas outra forma que a gente tem de fazer uma exibição é o seguinte: pensa assim, você precisa exibir uma mensagem no navegador. Então você colocar lá um system.out.println até vai funcionar, só que o usuário não vai ver. Quem vai ver isso são os logs do servidor. Você teoricamente até pode colocar um joptionpane.showMessage, mas novamente isso só vai aparecer no servidor. Para aparecer para o cliente, tem que aparecer no navegador. O navegador só vai aceitar o JavaScript. Então, o que a gente precisa fazer? A gente já tem um código Java embutido dentro de um HTML. A gente vai precisar embutir agora um código HTML dentro do Java. Como é que a gente faz isso? Quase da mesma forma que a gente fez aqui, só que o contrário. Como assim, professor? Ora, se para embutir o Java dentro do HTML é maior porcentagem maior, a gente inverte. Então é o porcentagem maior menor porcentagem. E aqui dentro a gente coloca o nosso código HTML. No caso, na verdade, vai ser um código JavaScript. Então, é a tag script. E aqui dentro vai ser a nossa mensagem de você digitou um valor inválido. Por favor, digite somente números. E depois disso a gente coloca um window.history.back. Para quê? Para que ele volte para o formulário. Ctrl S, vem aqui no teste 1, run on server, escolheu. Tem um monte de coisa aberta aqui. Então vamos lá. A vezes e somente números. Agora sim, olha só. Então, 23 divide 23C mais. Muito bem. Então, acho que por hoje é isso, pessoal. Então, já consegui demonstrar para vocês como a gente cria um projeto, como a gente cria as páginas, como a gente embarca um código HTML dentro do, ou como um código Java dentro do HTML, como a gente embarca o código HTML dentro do Java, embarcado dentro do HTML. Mas, bom, ainda não entendi por que está dando esse erro aqui, mas a página funciona da mesma forma. Então, basicamente é isso, né? É o Java. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Nos vemos na próxima aula. Mas até lá, um beijo, um abraço a todos e tchau!